Olá, queridos irmãos e amigos e professores da EBD. Estamos juntos mais uma vez para estudar mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos na quarta lição do trimestre. Eu quero pedir a você que nos assiste, que se você ainda não pegou a sua revista, ainda não baixou o PDF com a sua revista, você pode fazer isso indo na página da Convenção Batista Fluminense, que você encontra aqui na descrição do vídeo, e baixando o PDF da revista para que você possa acompanhar as nossas lições e saber assim muito mais, acompanhar melhor aquilo que nós vamos desenvolvendo, os assuntos que nós vamos desenvolvendo aqui em nossos vídeos, a fim de informar os irmãos de maneira prática. Quero dizer para os irmãos que não é um hábito da gente ler a revista. A gente lê a revista como professor, a gente analisa a revista, a gente marca aquilo dali que importa e faz a aplicação prática, que é o objetivo da nossa lição. Então, em vídeos curtos, em vídeos menores, nós conseguimos então transmitir para os irmãos aquilo que é importante dentro de cada lição, aquilo que deve ser entendido e que deve ficar especificamente claro para cada irmão dentro das nossas lições, ok? Então, primeira coisa que a gente vai ver aqui na nossa lição é o objetivo da nossa lição. Lembrando que a lição de número 4, de título Juízo e Condenação, primeira parte, são duas partes, duas lições que falam dos juízos de Deus com relação os países e cidades circunvizinhas, né, que estavam ali em Israel, metidos aí nessa época, nesse contexto do livro do profeta Isaías e do seu ministério. E Deus, ele vai fazer julgamentos, ele vai proferir sentenças contra esses povos que se opõem a Israel de alguma maneira, ok? Então, qual o objetivo da nossa lição? O objetivo da nossa lição é aplicar à vida dos cristãos de hoje princípios que façam convergir para uma vida profícua de comunhão com o Senhor, observando a justiça de Deus e a sua misericórdia em proporcionar arrependimento e aliança, conserto, né? Conserto é aliança, no caso. Aqui a ideia é de que a gente, a partir dos princípios que Deus nos informa, nós possamos, como cristãos, ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida frutífera, uma vida bem-sucedida de comunhão com Deus, e observando, claro, a justiça de Deus e a sua misericórdia, né? Na justiça de Deus está implícita a sua misericórdia, né? E a oportunidade que Deus dá em proporcionando sempre oportunidade de arrependimento e aliança, né? Aliança é estar com Deus, é estar dentro dos princípios do Senhor, é trabalhar com foco em amadurecer essa comunhão, amadurecer essa intimidade e estar e andar na presença do Senhor. Então nós passamos para a introdução da nossa lição, que abrange 3 pontos muito importantes. Primeiro é que Deus é sobre todos. Deus é soberano sobre todos. Essa é a síntese, essa afirmação de que Deus é sobre todos, que Deus está acima de todos, é a síntese ou seja, o resumo dos capítulos 13 a 16, que é o texto da nossa lição. O texto da nossa lição, o texto base da nossa lição, ele está compreendido entre os capítulos 13 e o capítulo 16 do livro do profeta Isaías. Então, a síntese desse texto, do conteúdo desse texto, é a afirmação de que Deus é Deus sobre todos. Todos estão debaixo do domínio, todos estão debaixo do governo de Deus. A segunda coisa que a gente observa, né, que a gente vai ver aqui dentro da nossa lição, é que Deus, ele usará vários meios para punir os pecados e julgar as nações que são arrogantes ao povo de Deus, contra o povo de Deus.
essas sentenças, elas são contra nações e cidades que se opuseram ou causaram algum prejuízo ou dano ao povo de Deus, ao povo de Israel. Aqui nesse primeiro momento nós vamos ver juízos e sentenças contra a Babilônia, contra a Síria, contra a Filístia, contra Damasco e outros ainda que ainda vão surgir aí, tanto nesta lição quanto na próxima lição. Nós estaremos discorrendo aí a respeito dessas nações, a respeito da condenação dessas nações. O terceiro ponto que é o foco dessa lição, é que Isaías não se intimidou com a resistência ao seu ministério e anunciou a mensagem de grande importância do seu povo, algo duro no sentido de que produz pena e dor. Ou seja, Isaías era um homem comprometido com o seu chamado, comprometido com o seu ministério, e ele em momento nenhum negociou isso, independente de qualquer circunstância que ele vivesse. A gente pode observar no livro de Isaías que Isaías sofreu para cumprir o seu ministério. Ele lutou contra contrariedades, contra a adversidade, contra a oposição, mas ele não se intimidou. E ele não quis trazer uma mensagem leve, uma mensagem falsa, uma mensagem que iludisse o povo. Não, ele trouxe a mensagem que Deus falou para ele. E era uma mensagem de juízo, era uma mensagem dura que traria para o povo pena e dor. Ok? Então vamos entrar em nosso primeiro tópico, que fala sobre o quê? Sobre a Babilônia e a sua queda inevitável. Esse texto ali, a base desse nosso tópico está entre Isaías 13, versículo 1 e capítulo 14, versículo 23. Então, a gente tem aí o texto que compreende esse tópico. A Babilônia, ela seria a primeira nação que Deus iria julgar, apesar de no mundo quem dominava o mundo de então, quem dominava as ações do mundo, quem era o grande reino e o grande poder, era o Império Assírio. Mas apesar disso, a Babilônia seria a primeira nação que seria julgada por Deus. Nas Escrituras, a Babilônia ela representa o sistema do mundo, que é um sistema que rebelde a Deus, né? É um sistema rebelde, é um sistema onde rola a corrupção, onde rola a opressão, onde rola a injustiça, onde rola a promiscuidade, a devassidão, onde rola os princípios espúrios, né? Os contextos familiares espúrios. O que são contextos familiares espúrios? Promiscuidade, poligamia, prostituição, problemas com sexualidade, tudo aquilo que viola a criação de Deus, né? Tudo que viola o propósito de Deus. Então a sociedade ela tenta trazer para nós valores que são contrários aos valores de Deus, que são rebeldes aos valores de Deus. Então nós encontramos o que? A corrupção, né? Enquanto Deus é íntegro, enquanto Deus é santo, o mundo ele é promíscuo, o mundo é pecaminoso, o mundo é... Então, a Babilônia representa aqui o sistema do mundo, ela representa tudo que é ruim no mundo, tudo que é injusto, tudo que é sujo, tudo que é aversivo à santidade de Deus e a sua justiça, né? Em contraponto, Jerusalém ele representa o que? A cidade do Senhor. Enquanto Babilônia é a cidade perversa que representa o gênero humano, que representa a humanidade no seu estado de pecado, Jerusalém é a cidade de Deus, ou seja, é a cidade das pessoas íntegras que possuem valores e princípios, que são os valores e princípios criados e deixados por Deus para nós, para que nós seguíssemos, tá? Então Jerusalém, do contexto do texto, ele seria o modelo do povo de Deus, né? O modelo que seria aquele que se submete à vontade de Deus, que se submete aos princípios de Deus,
que tenta viver de acordo com os propósitos de Deus, com aquilo que Deus determina para que a humanidade seja, o propósito para o qual foi criado, etc. Tá? Isaías 13:6 anuncia a destruição de Babilônia como sendo o dia do Senhor, ou seja, a vitória de Deus sobre o mundo, né? Seria a ideia de que dia do Senhor é o dia em que Deus emplaca a sua vingança, né? Ele emplaca a sua justiça, né? Ele deixa, que vai do verso 6 ao verso 16, é o dia em que Deus faz com que a sua justiça seja levada a cabo, ou seja, colocada de modo cabal, seja executada de uma maneira implacável, né? De que não haverá possibilidade de não acontecer. O texto de 12 a 15 alude à queda de Satanás, né? Satanás é aquele que reivindica todos os reinos do mundo. Mateus 4:8 ali na tentação de Jesus, Satanás fala alguma coisa como que se todos os reinos do mundo foram dados para ele, e ele vai oferecer isso para Jesus, tá? Isso não quer dizer, na verdade, que tenha sido dado, mas que talvez Satanás entendesse dessa forma, tá? E aí, aqui a gente alude que esse texto, que para alguns é literalmente a queda de Satanás, não é literalmente a queda de Satanás, tá certo? Ele vai explicar o que? O rei da Babilônia caiu como uma estrela do céu. Naquele tempo, os reis mais gloriosos, os reinos mais gloriosos, mais poderosos politicamente e economicamente, eles eram tidos como estrela da manhã, como referência, como brilho, como símbolo do poder. Quando este rei caía, então, usa o texto aqui que Isaías vai dizer, caiu a estrela da manhã, ou seja, o brilho de Babilônia se apagou. O rei de Babilônia, que reivindicava ser uma divindade, caiu por terra. Ele foi derrubado, ele foi destruído, ele foi arrasado, né, por Deus. Então o rei de Babilônia caiu como uma estrela, ou seja, a grande altura política. Ele foi para o chão. Ele era um governo brilhante, bonito, um reino poderoso, um reino sobremaneira de destaque, né? Quem nunca ouviu falar sobre os jardins suspensos da Babilônia? Era um reino que tinha uns atrativos que simbolizavam o seu poder, que simbolizavam a sua força. E esse reino caiu, né? Ele foi abandonado nas profundezas do abismo. Isaías 14, de 12 a 15. Então esse reino alude, tá, à queda. Aqui a gente vai ver isso aqui, certo? Muito bem destacado. Na queda do reino babilônico, do rei e do reino de Babilônia, Isaías viu a derrota de Satanás, o príncipe deste mundo. Aí aqui ele cita João 12:31 e Efésios 2, de 1 a 3, tá? Então o texto alude à queda. Por quê? Porque o rei de Babilônia, ele reivindicava para si uma divindade, uma deidade, algo que Satanás fez. E o sonho do rei de Babilônia era ocupar o trono de Deus, o trono do Altíssimo, assim como Satanás. Então, na queda do rei da Babilônia, Isaías alude à queda de Satanás, ok? Esclarecido isso, nós passamos então para o nosso segundo tópico, que fala de quê? Da queda de Assíria e da Filístia, certo? Deus guarda o seu povo. Isaías 14, 24 a 32. Tá? A Síria, ela foi um instrumento de Deus para disciplinar o reino do norte, ou seja, Israel. Segundo livro dos Reis, capítulo 17, de 3 a 6. Tá? No reinado de Ezequias, que era rei de Judá, de 701 a a.C. Eles invadiram Judá, mas Deus destruiu o seu exército enquanto tentavam tomar Jerusalém. Versículos 36, capítulo 36, versículo 36. Deus preservou o seu povo. Deus permitiu que a Assíria
ela tomasse o reino do norte, levasse cativo o reino no norte. Mas a Síria, como levou o reino do norte, queria também atacar Jerusalém, queria atacar os judeus. Mas Deus destruiu o exército da Síria, impedindo que a Síria, depois de tomar o reino do norte, levar cativo o povo do reino do norte, levasse também cativo o povo do sul, que era o povo de Judá, que era o reino de Judá. Tá? Para você entender bem isso aí, você precisa ler ali de Samuel até o livro dos Reis, né? Até o livro de Crônicas. Até o livro dos Reis você já consegue ter a compreensão geral disso aí. Tá? Antes de Davi se tornar rei de Israel, ele era rei de Judá em Hebrom. Tá? Durante 7 anos, Davi foi rei de Judá em Hebrom. E o filho de Saul, não sei, não lembro não, se eu estou sendo correto no filho, acho que foi Mefibosete, foi coroado rei de Israel, do reino do norte. O reino do norte, tá, que tinha como sede Samaria, ele estava separado de Judá. Judá, quando o povo do norte viu que Davi ganhava as batalhas e protegia o povo de Judá, esse povo de Israel pediu que ele preservasse o rei de Israel, filho de Saul, e convidou e coroou Davi rei de todo Israel. Isso durou até o reinado de Roboão, filho de Salomão. Então, quando Roboão assumiu, Roboão dividiu novamente o reino. Roboão ficou reinando no reino do sul e Jeroboão fez uma rebelião e tomou o reino do norte. Então, quando a Síria veio tomar o reino do norte, existiam 2 reinos, o reino de Judá e o reino de Israel. O reino de Israel era o reino do norte, o reino de Judá, o reino do sul, tá? Que era onde estava Jerusalém, que era a sede do reino de Judá. Então, a Síria, Deus permitiu que a Síria tomasse o reino do norte, punindo o reino do norte. Ok? E uma vez que tomou o reino do norte, a Síria achou também que podia tomar Jerusalém. E aí Deus destrói o reino destrói o exército da Síria e preserva o povo do Judá, o povo judeu, o povo do reino do sul. Ok? O mesmo aconteceu com a Filícia. Por quê? Porque estava sob domínio, os filisteus estavam sob domínio de Israel, por Judá ser mais domínio dos judeus, por Judá ser mais forte. E aí morre Acais. E quando Acais morre, os filisteus entenderam que podiam se rebelar contra Judá, porque Judá estaria enfraquecido, né? Isaías assegurou os judeus que não temessem os filisteus, que Deus os preservaria. Deus os preservaria. A justiça do Senhor, ela proporcionava aos pobres de Judá, por causa do cerco aqui, né, alimento e segurança. Isaías 14:30. Além de refúgio dos tempos de aflição. Verso 32. Tá? Houve um momento em que a Síria ela cercou Jerusalém. Jerusalém passou por um período de aflição, né? Porque estava dentro das muralhas, com um exército cercando no entorno, tentando invadir ali e destruir o reino dos judeus. Mas Deus os preservou, trazendo o quê? Alimento, trazendo segurança, além de tranquilidade, né? Naqueles tempos ali de angústia, naqueles tempos de aflição pelo qual passava o povo judeu. E aí a gente passa para o nosso terceiro tópico. Qual é o nosso terceiro tópico? Moabe é Deus quem determina o tempo. Isaías 15:1-16. Isaías 15:1, de 15:1 a 16:14. Os moabitas habitavam no sudeste de Judá. Isaías 15:1-9 registra de que maneira a cidade seria afetada, a cidade de Moabe, ok? Vamos ver esse texto, Isaías 15:9. Isaías 15
aqui, ó. Palavra de advertência contra Moabe. Verdadeiramente, na noite em que foi destruída a cidade de Ar de Moabe, ficou arrasada. Em uma noite foi devastada Kir de Moabe e igualmente calou-se por completo diante da sua total devastação. A população da cidade sobre o templo de Diblom e os seus altares idólatras para derramar lágrimas e lamentações por causa de Nebo e de Medeba. Todo o povo de Moabe pranteia, em sinal de luto, todas as cabeças estão raspadas e toda a barba foi cortada. Nas ruas caminham vestidos de luto, com roupas de lamento, nos terraços e nas praças públicas, todos pranteiam e se prostram chorando. Ebom e Eleade clamam, até Jaz as suas vozes são ouvidas. Até Jaz suas vozes são ouvidas. Por isso os guerreiros fortemente armados de Moabe se sentem vacilantes, e o coração deles treme de pavor. O meu coração roga e clama por Moabe. Os seus fugitivos vão até Zoar, até Eglat Celícia. Em verdade, a multidão sobe a ladeira de Luite aos prantos, caminham pela estrada de Oronaim, erguendo um clamor aflito diante da desolação, porquanto as águas de Dinrim secaram-se, e a pastagem secou-se, e a vegetação morreu, todo verde simplesmente desapareceu. Eis a razão porque reuniram o que conseguiram salvar dos seus bens e transportaram para além dos ribeiros dos salgueiros. Em verdade, o seu clamor espalhou-se por todo o território de Moabe. Sua lamentação foi ouvida em Eglaim e chegou até Beer-Elim. Com efeito, ainda que as águas do Dimon estejam totalmente tingidas de sangue, enviarei mais um castigo sobre Dimon. Um leão atacará os sobreviventes de Moabe e avançará contra aqueles que permanecem em sua terra. Irmãos, vejam que observem que é um juízo duro contra Moabe, né? E por quê? Por que a cidade de Moabe seria afetada desta maneira? Porque os moabitas eram orgulhosos. Verso 16, 6 vai dizer isso. Capítulo 16, verso 6 vai dizer isso. E isso os levaria à derrota, o seu orgulho, né? A sua arrogância, ela viraria choro e pranto e sofrimento. Os seus cânticos virariam lamento, os seus cânticos de orgulho, os seus cânticos de arrogância, eles virariam lamento, virariam tristeza. Eles orariam aos seus deuses e nada alcançariam. Ninguém iria estender a sua mão para socorrer Moabe, porque não reconheceram o Senhor, né? Não reconheceram o Senhor. Foram rebeldes a Deus, né? E a rebeldia a Deus, ela é digna de punição. João 3,17, Jesus disse que Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E o 18 vai dizer que quem não crê já está condenado, né? Por quê? Porque aqueles que estão fora da presença de Deus, aqueles que não caminham com o Senhor, aqueles que são rebeldes ao amor e à misericórdia e à oportunidade de arrependimento, de aliança com Deus, são aqueles que já estão condenados e não querem sair do estado de condenação para a salvação. Então, estar longe de Deus é estar em estado de condenação. Obviamente, estando em estado de condenação, a justiça de Deus se efetuará também sobre esses, e de forma muito doída, de forma muito vexatória, de forma muito voraz, né, sobre ali a terra de Moabe. Deus sempre deu oportunidades para que haja arrependimento, para que haja quebrantamento, para que haja ajuste, para que haja cura. Deus sempre dá oportunidade, queridos. Deus é o Deus da oportunidade. Jesus não voltou ainda porque está dando a oportunidade para que a maioria das pessoas possam conhecer o seu evangelho, a sua mensagem e se converter, né?
Ele sempre dá oportunidade. Deus sempre manifesta a sua justiça na proporção certa, acompanhada de misericórdia e de paciência. Deus não se irrita, como às vezes a gente se irrita, né? Quem nunca se irritou no trânsito, por exemplo? Às vezes a gente está ali em estado de coisa e alguma coisa nos irrita e a gente age, às vezes pode agir até precipitadamente, de forma irresponsável, de forma agressiva. Deus não age dessa maneira. Deus sempre dá ele exerce a sua justiça na proporção certa, na proporção correta, na medida correta, e ele é sempre paciente, ele sempre dá oportunidade e sempre age com misericórdia. Ele não destruiu totalmente Moabe, ele sempre deixou a oportunidade aberta para que o Moabe pudesse se arrepender e voltar para ele. Ok? Concluindo, queridos, as sentenças proferidas por Deus são extremamente valiosas para a igreja de Jesus hoje. Primeiro, por quê? Porque revela a dureza do coração do homem. O coração do homem é duro em se submeter a Deus. O coração do homem é rebelde a Deus. E o homem resiste à graça de Jesus, negando-se a receber a dádiva da salvação, vivendo uma vida de engano, de que não prestarão contas ao Senhor. Mateus 7, 24 e 27 diz diferente, tá? Muita gente vai vivendo a sua vida, eu não vejo Deus, Deus não existe, então eu vou viver do jeito que eu quiser, e aí vai vivendo e vai fazendo aquilo que dá na telha, vai vivendo a sua vida da maneira que quer, certo? Entendendo enganosamente que não estarão um dia na presença de Deus para prestar conta daquilo que fizeram. É um ledo engano. Todos estarão na presença de Deus, justos e ímpios, no juízo final, para prestar contas ao Senhor daquilo que fazem. A segunda questão: nada está oculto ou passa desapercebido aos olhos do Pai. Não há nada que Deus não saiba, não há nada desconhecido para Deus, não há nada que você faça que Deus não conheça, que Deus não saiba, e que Deus não saiba o propósito do seu coração. Deus conhece todas as coisas, então tudo que você faz e qual a intenção do que você fez, Deus conhece. Então não há como a gente fugir da presença dos olhos de Deus. Suas sentenças revelam a sua paciência em dar oportunidade e tempo de arrependimento, pois diante da santidade de Deus deveriam ser consumidas e exterminadas, mas não são. Ok? Nós, como pecadores na presença de Deus, deveríamos ser consumidos e exterminados, mas nós não somos. Deus nos dá a oportunidade, através de Jesus, de ter uma vida eterna na presença dele, de ter uma vida eterna com ele. Deus proferia mensagens de quebrantamento e conserto, dando àqueles resolutos corações tempo para se acertarem e voltarem para ele. Sempre, irmãos, que Deus ia agir dessa maneira dura que a gente viu aqui nos textos, na lição. Sempre que Deus ia agir de maneira dura, Deus mandava o mensageiro primeiro dizer àquele povo que se arrependesse e retornassem para ele. Sempre que Deus executava, era quando o coração rebelde não queria se arrepender e não queria aliança com ele, não queria comunhão com Deus, não queria estar na presença de Deus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que seja um tempo de crescimento e amadurecimento espiritual, e que nós possamos aqui estudar a palavra e trazer para você conhecimento verdadeiro da palavra de Deus, a fim de que você possa crescer como um cristão e que você possa encontrar aquilo que falta para você. Se você ainda não recebeu Jesus na sua vida, você tem a oportunidade de fazê-lo enquanto você respirar, ok? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua casa. Nos vemos no próximo domingo com a graça de Deus.